Bom dia, galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Tudo certo? Páscoa foi maneira? Espero que sim, aqui foi fraquíssima, mas tudo bem. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, tá bom? Vamos falar sobre população brasileira, conceitos básicos e crescimento populacional, beleza? Então o que nós temos aqui para a gente poder pegar de início? Mais uma vez, repetindo aqui, essa folhinha que eu vou ler aqui para vocês, explicando toda a matéria, vai estar disponível no grupo. Assim que o vídeo sair no YouTube, eu já vou enviar isso aqui no grupo para vocês, tá bom? Nós vamos direto ao assunto. Então, o ponto número 1 é o seguinte: crescimento da população brasileira. O que está indicando para vocês aqui? Marquem o capítulo 4 do livro, é a página 119, tá bom? O capítulo 4 ele fala o seguinte: atualmente a população absoluta do Brasil é aproximadamente 210 milhões de pessoas e é o quinto país do mundo em população. Alguns dados mostram que o Paquistão já passou o Brasil, tá? Mas aí, para até confirmar isso, demora um pouquinho, tá bom? Quero esse quarto parágrafo marcado. Então, explicando isso aqui. Bom, o texto relata, todo o texto aqui, o crescimento da população brasileira no século XIX até 2010. O gráfico mostra como o crescimento foi gigantesco, tornando o Brasil o quinto maior país do mundo em relação à população, tá? Primeiro lugar, primeiro com maior população é a China, tá? 1,5 bilhões de pessoas. Depois vem a Índia, aí vem Estados Unidos, Estados Unidos, Indonésia e aí Brasil, tá bom? Indonésia é pequenininho, mas tem gente pra caramba. Bom, vamos lá. Ou seja, população absoluta é o número total de habitantes, tá bom? O gráfico mostra que o grande boom da população brasileira foi entre as décadas de 50 e 90. Nesses 40 anos a população cresceu 95 milhões, tá? Levando em conta somente o número de nascidos, mas também o número de imigrantes que vieram para o Brasil. Ou seja, não foi só a galera que nasceu, só a galera nativa brasileira. Muita gente que veio para cá também ajuda a contribuir para esse aumento da população. Para vocês terem uma noção, gente, em 1970 tinha uma musiquinha na Copa do Mundo que era assim, ó, 90 milhões em ação, pra frente o Brasil, salve a seleção. 90 milhões em 70. Em 2014, quando foi a Copa no Brasil, já eram 190 milhões em ação. Ou seja, 100 milhões de pessoas cresceram, mais que dobrou a população de lá para cá. Bom, texto 2. O texto 2, o nome dele é o seguinte, ó: crescimento vegetativo ou crescimento natural. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Aí, para vocês marcarem os textos 2.1 e 2.2 da página 120, tá? Aqui na página 120 tem dois textos. Um que fala, o título é taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Beleza. Vamos entender o que é isso. Crescimento vegetativo. Simples, simplificado. É a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Ou seja, o número entre a diferença entre nascidos e mortos e óbitos, tá? Essa diferença é o crescimento vegetativo. Se você pega o número de gente que nasceu e o número de gente que morreu, se nasceu mais gente que morreu, a população está crescendo, obviamente, mas está morrendo mais gente do que nascendo, senão temos algum problema, uma pandemia, uma guerra, algo desse tipo. Beleza. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascidos a cada 1000 por ano. Beleza. E a taxa de mortalidade é o número de óbitos, tá bom? Explicando aqui. Quando se compara o número de nascidos e de óbitos de um país, no período de um ano, tá? Em um ano apenas, dá para se ter uma noção do crescimento daquela população. Se está aumentando ou se está diminuindo, como eu falei agora há pouco. Se morrem mais do que nascem, né? Se morrerem mais do que nascerem, diminui a população. Se nascer mais do que morrer, aumenta a população. Bom, o texto 2.3 aqui já começa a incrementar. Vocês vão ter que prestar bastante atenção nessa parte aqui, que fala sobre o crescimento vegetativo no Brasil, tá bom? No texto de vocês, agora já era, agora já foi, já está em PDF, não tem como mudar. Vai estar escrito no Brasil, vi agora, é no Brasil. Mas vamos lá, o primeiro ponto, o crescimento até 1920, tá? Crescimento vegetativo constante. Bom, o que acontece aqui? Nesse período a população ela ainda era muito rural, tá? Então nascia muita gente, morria muita gente também,
Porque, por exemplo, aqui está falando sobre o texto que eu peço para vocês marcarem aqui, é o pontinho. Tem um textinho, tem um pontinho embaixo. O pontinho está aqui. O primeiro vai de década de 20, tananina, até... Ah, não, perdão. Não é o pontinho, não. Não é o pontinho, não. É abaixo do pontinho. Abaixo do pontinho. Essa realidade, taranã, taranã, até tuberculose, cólera e sarampo. Por quê? O que acontecia aqui nessa época? A população geralmente rural, ela tem o hábito de ter mais filhos. Filho significa mão de obra. Quanto mais filhos a pessoa tem, mais gente para ajudar a trabalhar no campo. Se for mulher, ajuda dentro de casa. Se for homem, vai trabalhar ali no campo, na colheita. Nós não estamos falando de 2020, nós estamos falando de 1920. A realidade era outra. Homens e mulheres tinham funções totalmente distintas, né? Homens e mulheres, tá bom? Tinham funções totalmente distintas na sociedade, tá? Não é igual hoje em dia, não vai cobrar, falar, a mulher tá trabalhando em casa por quê? Porque era 1920, a realidade era outra, tá bom? Então aqui, vamos lá. Então tinha problema também de saneamento básico, a falta de acesso ao médico simples, mais básico de todos. Algumas vacinas nem existiam ainda. Então o sarampo matava muito. Aqui fala também de tuberculose, peste bubônica, várias doenças que hoje em dia são mais fáceis, mas não significa que não são perigosas, tá, de curar, né? A gente percebe, a gente está vivendo algo muito parecido hoje em dia. Nós temos um vírus rodando e não sabemos a cura dele. Então era basicamente isso que o pessoal vivia, com várias outras doenças, sem saber a cura. Tuberculose, então, era quase uma sentença de morte nesse período aqui. Mas era um crescimento que, como nascia muita gente, morria muita gente, crescia, mas era controlado. Mas aí vem o segundo ponto. Então aqui tem o segundo ponto que fala que é até 1960. O segundo ponto já está aqui na página 122, não é isso? E você vai marcar logo no início da página 122 o textinho todinho que está aqui. Nota-se que, tananã, tananã, até Revolução Médico-Sanitária. O que acontece? Olha o último nome, a última palavrinha. Revolução Médico-Sanitária. Ou seja, começa a melhorar a qualidade de vida, a saúde, o acesso a algumas coisas. E aí, o que vai acontecer? O crescimento começa a ser mais elevado. A continuidade de nascimentos é a mesma. A galera continua tendo bastante filho. Tranquilo. Só que o número de pessoas que vão morrer vai diminuir. Então, se antes era uma coisa mais equiparada, assim, né? Agora acontece isso aqui, ó. E aqui mantém. Ou seja, a população começa a crescer cada vez mais. Tá bom? Então, até as pessoas se ligarem no que estava acontecendo, a população, ó, cresceu muito, 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 muito. E aí, esse é o primeiro. Então, vamos lá. Primeiro período, muita gente nascia, mas muita gente também morria. Dava uma equilibrada aí, porque tinha pouco acesso a saneamento básico. Segundo período, começa a ter uma revolução na medicina, as pessoas começam a viver mais, ou seja, diminui a mortalidade, continua crescendo a natalidade. E agora nós temos o terceiro período, que é aqui até os dias atuais, tá bom? Que aqui fala sobre uma queda nesse crescimento vegetativo. O que vai acontecer? As coisas começam a mudar, a realidade começa a ser outra. A população deixa de ser rural, deixa de ser do campo, passa para a cidade. Diferente do campo, o filho na cidade não ajuda em mão de obra. O filho na cidade, ele é gasto. O cara não quer ter 10 filhos, 7 filhos, igual a vovó tinha lá atrás. Ele quer ter um filho só, se quer ter filho. Entendeu? Por que ele age dessa forma? Porque aqui, na cidade, você paga a escola, tem uma coisa para você fazer ali, você não vai pegar a criança e deixar ela ali. Se você tiver mais filha, vai ter que trabalhar cada vez mais para poder sustentar aquilo ali. Você não vai conseguir dar uma qualidade de vida para aquela criança ali. Entendeu? Eu consigo pagar a escola, o inglês e mais algum esporte. Meu filho, beleza. Nasce outro, paga a escola por 2. Esquece o inglês, esquece. Então a qualidade, o que você vai proporcionar para um filho é diferente do que você vai proporcionar para 2. Se você consegue fazer para os 2, ótimo, bacana.
tenha os 2 filhos. Se você não consegue, dá uma segurada para poder deixar um na boa pelo menos. Essa é a realidade da cidade. Fora outras coisas que foram acontecendo. Porque aqui na cidade nós vamos ter mais informações. E aí cresce também o número de propagação de informação de métodos contraceptivos. Tá? Então, métodos contraceptivos, pílula anticoncepcional, preservativo, tudo isso ajuda, contribui para a diminuição da quantidade de filhos que vão nascer. Tá? E outra coisa aqui, então isso tudo aqui tá para vocês marcarem, tá? Até não falei para vocês vão marcar aqui desde o aumento que é a primeira palavra em negrito aqui abaixo do pontinho na 122, até mais eficaz, ou seja, são 2 parágrafos, e leiam isso que vai estar comprovando isso que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? E uma outra principal para mim, que é o principal ponto que muda isso aqui tudo, é a participação do mercado de trabalho. Lembra que lá atrás eu falei que a mulher tinha que ficar em casa? Ela ficava em casa ajudando as coisas. Hoje não é assim. Hoje a mulher é totalmente participativa no mercado de trabalho. Na cidade a mulher trabalha também. E a gente sabe da realidade, sabe como é difícil para a mulher ser mãe e estar trabalhando. E aí fica muito complicado. Então a mulher cada vez mais ou não quer ter filho ou quer ter menos filho, né? Para poder isso não prejudicar ela de alguma forma. Beleza. 3.1, nós vamos falar sobre pirâmide etária, tá? Mas bem simplesinho, isso aqui é mais para o 8º ano, por enquanto aqui no 7º. A gente passa por isso aqui de uma maneira básica, tá bom? Vamos explicar então o que é a tal da pirâmide etária. Você vai encontrar logo esse gráfico aqui no parágrafo 3. Pirâmide etária é um gráfico que divide a população em gênero, masculino e feminino, para cada lado, e idade. Aí vai aqui do mais novo até o mais velho, tá bom? A base da pirâmide, aqui embaixo, é composta por jovens e crianças, o corpo pelos adultos e o ápice pelos idosos. É quando a gente fala assim, o grupo de risco, porque a galera que está lá em cima está no ápice da pirâmide, está perto já de... Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui a explicação. As pirâmides etárias, de certa forma, servem para mostrar o nível de desenvolvimento de cada país. Entenda. Então, como que isso mostra o desenvolvimento de cada país? Beleza, vamos do menor para o maior, tá bom? Países subdesenvolvidos, pobres, geralmente possuem a base da pirâmide maior que o corpo e o ápice, tá? É uma pirâmide certinha aqui, eu vou desenhar. Triângulo, pronto. Taranã. E o ápice um pouco... Tá, isso ocorre porque nascem muitas crianças, morrem muitos idosos, não tem o mesmo acesso à saúde, tá? O fato de muitas crianças nascerem pode significar 2 coisas. Uma, a população ser majoritariamente rural, como eu expliquei lá atrás, nasce muita criança. E o segundo é a falta de conhecimento dos métodos contraceptivos, a falta de informação. Em alguns lugares, como a Índia, por exemplo, tem a informação, mas tem uma questão religiosa, igual o Paquistão. Por isso que o Paquistão está caminhando a passos largos para ultrapassar o Brasil, porque a questão religiosa não permite a utilização de métodos contraceptivos. Então, a chance de ter filho é muito maior. Se a religião não permite que faça, eles vão continuar fazendo filho, e isso vai gerar um prejuízo para eles. Tá? Então, esse é o primeiro fato, países subdesenvolvidos. Países em desenvolvimento é o caso do Brasil, tá bom? Países como o nosso passam por um estado chamado de transição demográfica. Transição, tá assim, aí começa a acontecer isso aqui, ó. A pirâmide deixa de ser assim e começa a afunilar. Ocorre quando o corpo da pirâmide passa a ser maior do que a base, tá? Isso ocorre porque, diferente do campo, na cidade, a vida na cidade não permite que casais tenham muitos filhos. No campo, quanto mais filho de pessoa, melhor, para que você tenha ajuda no trabalho, como eu já falei. Já na cidade, os filhos são vistos como os gastos. Quanto menor a quantidade de filho, melhor a qualidade de vida que os pais podem proporcionar para a criança, já foi falado. Os fatores mais importantes são acesso à informação, métodos contraceptivos e principalmente a participação da mulher no mercado de trabalho, tá? Pois a mulher acaba sendo prejudicada da gravidez, tá? Leia o texto 4. Texto 4. Deixa
eu ver aqui onde é que eu botei esse texto 4 aqui. Ah, tá. O número 4 aqui, ó. O nome do texto é Transição Etária Brasileira. Leiam esse texto, é importante para vocês. Então, o Brasil é o caso do país que está em transição demográfica. Começa a diminuir a base e crescer aqui o corpinho. Essa é a fase boa. Se conseguissem na Terra manter isso aqui, seria a melhor coisa do mundo para a sociedade. Tá? O Brasil está num período bom. O problema, por incrível que pareça, está aqui. Países desenvolvidos. Neste caso, o ápice e o corpo da pirâmide superam em muito o número de nascidos. Então, não é só superar, às vezes o ápice é o maior. A pirâmide é assim, o contrário, é o caso do Japão, que eu citei aqui. A Itália, por exemplo, quase isso aqui. O que acontece? Nós temos dois problemas. Eu vou ler aqui e depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Superam o número de nascidos, pois trata-se de uma realidade de países completamente urbanos e industrializados. A grande problemática desses países acaba sendo em relação à previdência, à aposentadoria. Pois com um grande número de idosos, pessoa economicamente inativa, e por que é economicamente inativa? O velho não gasta muito, mas ele só recebe o dinheiro e não trabalha mais. Então isso acaba sendo só um gasto mesmo. Justo, mas é um gasto. E em número equiparado de pessoas trabalhando e economicamente ativa. Podem faltar recursos, dinheiro, para que os países banquem a aposentadoria dos idosos. Com isso gerar uma crise econômica no país, é o caso do Japão. Dois probleminhas que nós vamos falar aí agora. Então, primeiro, previdência. Tem bastante idosos, bastante velho, vamos falar assim. E aí a galera que está aqui embaixo trabalhando, que ajuda a pagar o salário desses velhos, porque daqui a pouco quem vai ser velho vai ser ele, e ele vai ter a galera aqui embaixo trabalhando para poder pagar o salário dele também. O que vai acontecer? Diminui aqui embaixo. Nascem poucas crianças. E aqui vai refletir aqui também. Então pensa, aqui está pequeno, aqui está diminuindo, e aqui está grandão. Como é que essa galera aqui vai pagar a galera de cima? Vai ficar muito, muito complicado, gera crise econômica. Um outro fator também que você pode observar aqui, Itália, Espanha, esses lugares que tem o ápice muito grande. Olha agora com o coronavírus, que é o grupo de risco. O grupo de risco deles é maior, então nesses países, ó, de mortes é muito, muito, muito maior. Não morre jovem, não estou falando isso. Mas tem um grupo de risco, tem gente que tem mais facilidade e essa galera sofre bastante com isso, tá? Aconteceu isso nesses países justamente por isso, por eles terem um ápice muito grande. E aí o número de mortos por causa do tal do Covid foi, muito maior. Beleza, finalizamos a matéria de hoje. O que nós vamos fazer? Fazer os exercícios conceituais e contextualizados da página 124, 125 e 126. Conceitual no caderno, tá? E os contextualizados a gente faz no livro mesmo. Na nossa queridíssima Quinta-feira de Deus, né? De vez em quando surgem umas vozes do além. A nossa queridíssima Quinta-feira de Deus estará corrigido isso aqui para vocês, disponibilizado. E aí tirem suas dúvidas comigo. Valeu? Tamo junto, bom dia. Feliz Páscoa.